Olá, tudo bem? Meu nome é Charlie Austin e eu sou tu, nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E você está aqui no Amor Lensage, o espaço na internet que a gente fala sobre o processo ascensional de indivíduos que assim escolheram trilhar essa senda nesse atual período da história humana, que nós também chamamos de transição planetária. Eu recomendo que você cheque a playlist diária de bordo da Ascensão, da qual este vídeo fará parte, e também a playlist onde eu guardo as minhas lives do domingo às 19 horas, intitulada apenas com o nome de Ascensão. Peço também para você dar uma checada nos meus serviços espirituais lá na minha agenda online, leituras-álmicas.reservil.com. Você vai achar leitura de cosmobiografia, leitura akáshica, conversa com eu maior, conversa com time espiritual, atendimento consciencial, remoção de cargas na cidade etérica de Shambhala, remoção de implantes etéricos ou espirituais, além do meu curso de evolução espiritual de 24 meses, com pagamentos mensais, chamado de mentoria do canal Amor Lensage. Para esse último, você vai ter que acessar aqui o meu e-mail, que vai estar na caixa de descrição desse vídeo, para você poder obter maiores informações. Hoje, neste vídeo, com tudo isso dito, se você já gostou, vou te pedir para você fazer a inscrição do canal, para ajudar esse espaço a se multiplicar na internet e chegar a outras pessoas que estão preparadas para viver no estado de consciência do amor para cima. Eu quero falar sobre a absorção. A absorção é uma maneira incrível de você entender tanto Deus como os pensamentos de Deus e como estes atuam em qualquer lugar no universo e principalmente neste mundo. É você entender Deus através dos autômatos de amor que Ele usa, quando estes saíram daqueles que precisavam do amor de Deus para aqueles que manifestam em si e através de si o amor do divino. Para entender a absorção não é muito difícil. Ela pode parecer que ela está associada com algo ascendente, de baixo para planos acima, mas na verdade ela é descendente, de cima para planos embaixo. A absorção, para nós a entendermos, podemos pensar assim: nível consciente, passe um traço numa folha de papel em branco. Um traço, escreva consciente. Aonde todos os seres sentientes em qualquer lugar no universo estão. No consciente. Agora, não é necessariamente o consciente do espírito, da real essência. No geral, este nível de consciência é a consciência de estar respirando, de estar vivo em alguma forma, formato ou manifestação. No geral, esse nível de consciência nós chamamos ou o associamos com a consciência que vem dos processos mentais. Se você pensar agora a frase "eu estou vivo", você vai ouvir essa frase na tua mente, "eu estou vivo". E o próprio ouvir da frase é tanto a prova de você estar vivo, quanto o processo de você poder ouvir a frase confirma que você está vivo, o próprio teor do que a frase procura transmitir. Então nós temos esse nível de consciência. Todos os seres humanos estão conscientes de que eles são seres humanos, de que eles existem num planeta físico, de que eles fazem parte da espécie predominante do planeta, que eles fazem parte de uma certa cultura, mas essa consciência ainda está presa a níveis mentais, a ferramenta da mente para organizar o sentido do ser num nível muito básico, apenas existir. Agora, se o ser está produzindo essa existência no seu existir, isso já é um outro ponto, um outro fato, ou uma outra coisa a se considerar. Aí, nós temos o segundo nível, que é um nível intermediário, quase que bem preso ou alocado ao primeiro nível. É o nível da subconsciência do consciente. Ainda não estou falando do subconsciente em si, estou falando da subconsciência do consciente. É aquela parte de você, de todos os seres sentientes, que sabe, através de si próprio e pela existência de si própria, que ela é a real consciência que está tentando se manifestar no nível acima,
Mas a consciência que está no nível acima, na verdade, é uma sombra, é uma máscara, é quem realmente apresenta para o exterior de que há tal coisa como consciência, mas já é um produto da consciência e não a própria consciência. Então a subconsciência da consciência é a parte que está realmente acordada para a ciência de ser, independente do processo mental ou de um veículo que organiza a consciência como um produto que é externalizado no nível físico. Então nós temos o nível de consciência, a subconsciência da consciência, então um segundo nível aqui, e se você passar um terceiro traço nessa linha, aí nós vamos entrar no subconsciente. O subconsciente, ele é aquela faixa intermediária entre o nível maior e o mais ascendente, que é o consciente, e o nível assim colocado como um dos mais profundos, o inconsciente. O subconsciente, ele não está certo de si, ele não sabe que ele vem logo após da subconsciência da consciência, e ele nem está ciente de que há um nível acima da subconsciência da consciência. O subconsciente é uma grande fossa abissal, mas ainda não a própria fossa real. É como as fossas das Marianas aqui nos mares físicos feitos de água no nosso planeta. Nada pode se prender de fato ao subconsciente. No subconsciente tudo é passageiro, porque ele é como esse grande funil, como esse grande cano. Tudo pode passar por ali, mas não há estruturas fictícias ou estruturalmente estruturais para estas coisas se afixarem ali. Então, o subconsciente, ele funciona como um filtro que deveria filtrar as coisas, mas cuja utilidade acaba não existindo, porque tudo passa, nada fica. Geralmente, tudo passa com muita rapidez, indo para o nível mais inferior ou mais descendental. Realmente, o processo de tudo passar por ele no sentido ascendental é o que leva mais tempo, porque mesmo no subconsciente, a lei universal da gravidade continua a existir. Por sinal, a lei da gravidade não existe apenas nos mundos físicos, existem também nos mundos sutilizados, nos mundos interioranos, nos mundos etéricos e em todos os outros. Então, tudo que tem a atuação da gravidade, e no subconsciente vai haver a atuação dessa gravidade, então é muito mais fácil as coisas que vêm de cima para baixo conseguirem se precipitar para os níveis abaixo do subconsciente com muito maior facilidade, porque tem a ajuda da gravidade. Agora, a gravidade, ela, em conjunção com a força G, ela expressa uma dificuldade para tudo que vem do nível mais descendental, que é o inconsciente, subir pelas camadas até o consciente. Então, a gravidade também é um fator no seu nível interiorano de ser. E aí, nós temos ainda um outro nível, o quarto nível, que é o nível do inconsciente. E no inconsciente, tá claro, é onde todo o lodo, tá? E também as belas sementes se assentam. É o leito oceânico do seu ser. E lógico, o inconsciente vai ter vários níveis, pode ter várias camadas, e você pode ficar perscrutando ali pela eternidade. Mas há um lençol freático do inconsciente. Esse lençol freático, que na verdade não é um lençol e nem um nível em si próprio, na verdade ele faz assim. Ele vira pelas bordas e sobe em cima, formando uma esfera. Ele se expressa logo abaixo do inconsciente, mas ele sai daqui e rodeia todos esses níveis e fecha aqui. Ele é como um togo, por assim dizer. E esse nível ainda mais abaixo do inconsciente, que como disse não é nível, ele é o lençol freático da certidão, e aqui certidão não com C, com S, ser e o tidão, a certeza de ser. Esse nível que chamaríamos de lençol freático é o próprio éter.
E é nesse espaço do éter que mestres ascensionados existem. Sim, mesmo um mestre ascensionado de 6ª dimensão ou 7ª dimensão, como ele não precisa mais de corpo, ele existe no éter, nesse lençol freático. E aí, o que é interessante? Então, isso quer dizer que ao você atravessar os 4 primeiros níveis, você adentra um espaço que nem pode ser chamado de nível. E lá está a real consciência. Então, olha, a real consciência não está aqui no primeiro nível, de cima para baixo, que a gente realmente chama de consciência. Na verdade, essa consciência que está aqui em cima é a consciência que consegue ler de que há esses níveis abaixo dela, mesmo ela não sendo a real consciência. A real consciência que produz esta consciência estando logo abaixo, que é a subconsciência da consciência. Então é a consciência apenas em relação aos outros 2 níveis, o subconsciente e o inconsciente. Mas a consciência que não precisa ser consciência em relação a nada, ou em contraste a nada, ou associado a nada, é a que está no lençol freático, o éter, onde estão os mestres ascensionados. E isso é absorção. Tudo isso que eu acabei de explicar para você. Essa consciência de nível principal, ela é não sugada, mas ela é o elixir que a subconsciência da consciência bebe. Esse elixir da subconsciência da consciência, então, desce pelo funil, pelo cano subconsciente e é engolido pelo inconsciente. E o inconsciente, por sua vez, retém tudo ali. Se você passar por esse último magma, aí também a gente chama de maga, por sinal, e por essa última camada, aí tu entra num lugar onde nada é sugado, onde este não recebe nada. Ele é um nível mais puro de consciência, tão puro de que ele não precisa receber nenhum insight a sentido exterior a ele, ou circundante ou ao redor dele. Ele circunda todos os outros níveis que precisam ser absorvidos um pelo outro. Então esse estado de não absorção, de não absorver, mas de tecer uma camada que envolve aqueles espaços que se autoabsorvem e são absorvidos um pelos outros, nós chamamos de absorção. E é aonde os mestres ascensionados existem. Então nós podemos dizer que todos os mestres ascensionados, as consciências ascensionadas, que são autômatos do amor do divino, elas estão dentro de cada ser humano. É por isso que mesmo seres que ascensionaram e acabaram virando lendas ou mitos no planeta, esses mitos e lendas continuam a persistir, mesmo apesar de cada vez haver um racionalismo, um antropocentrismo, um humanismo cada vez mais forte na humanidade, que leva para um nível de mentalidade de proporções nunca antes vistas. Porque todas essas coisas geradas no nível da consciência coletiva estão envolvidas por essa SEB, que é a real consciência, onde esses autômatos do amor que são as consciências ascensionadas estão. Por sinal, no inconsciente coletivo da humanidade estão todos os mestres ascensionados. Lá está uma sombra de que há tal coisa, há tal magia, há tais seres. Fica bem lá no inconsciente. São poucas, incluindo, por exemplo, Saci Pererê, Cuca, todos os seres das florestas brasileiras, tudo que tu imaginar que é fantástico, incluindo o Papai Noel, tudo fica no inconsciente da humanidade. Eles existem dentro de nós. E são poucos seres, cada vez mais crescendo agora, que conseguem puxar esses seres para eles serem experienciados no nível consciente, no primeiro nível. Então agora, com a ascensão planetária, cada vez mais vai ficar perceptível isso. Esses seres, eles vão sair das entranhas da própria coletividade, do próprio ser humano, porque o ser humano ele é um coletivo, há apenas um grande humano, que é a reunião de todos nós, e vão ser experienciados no consciente, não mais no nível do sonho, não mais em qualquer nível, não total consciente.
Então, os mestres ascensionados não morrem. Os seres fantásticos, mesmo para um ateísta, para um agnóstico, o que quer que seja, eles não podem morrer. Só morreriam se essas pessoas retirassem de si mesmas e de todos os outros humanos o nível inconsciente. Só estão muito sedimentados numa camada muito profunda. E aí, a real natureza desses seres fantásticos, dos mestres ascensionados, existe logo numa camada abaixo, que é o lençol freático, que dá suporte a todos os outros. Então, assim, das duas uma, você pode trazer todos esses seres do nível inconsciente para o nível da consciência, ou tu pode atravessar todas essas camadas e quebrar a barreira entre o inconsciente e o éter. Então, o caminho para o éter, o caminho para a consciência divina, não é através deste nível de consciência. É fazer essa consciência mergulhar entre os outros 3 níveis e ela quebrar a barreira, a linha tênue entre o inconsciente e o real consciente, que é o éter. Então, até o nível do inconsciente tem gravidade. Depois que tu passa do nível do inconsciente, não há mais gravidade como uma lei da física, como uma lei universal. É por isso que os mestres, alguns ficam impressionados com a capacidade, às vezes, dos mestres. Ontem eu estava até falando isso para uma amiga minha, Yara, a capacidade dos mestres de conseguirem ler os pensamentos da humanidade, porque eles estão além dos pensamentos da humanidade. Eles atravessaram todos os arquétipos que formam todas as externalizações, todas as ramificações de todos os milhares e infinitos pensamentos que um ser humano pode manifestar. Eles fizeram esse mergulho. Então, ao passar por tudo, mesmo que eles não tenham explorado tudo que há em todos os níveis, eles tomaram consciência energética de tudo que há em todos os níveis e adentraram o nível do éter, o lençol freático. Então, por isso que os mestres são autômatos do amor. Eles são o que existe depois que tu atravessa tudo o que tu julgou que é real, e inclusive todas as irrealidades que você assim as emoldurou como irrealidades em algum nível. Então, muitos que já tiveram experiências com mestres falam: nossa, mas você está dentro da minha mente, tu está dentro da minha mente, tu não sabe o que está no meu inconsciente. Obviamente, o mestre não sabe, porque ele está além do seu inconsciente. Ele está num nível em que ele vê as grandes questões. E ele consegue colocar elas não em equiparação, ou em contexto, ou em contraste. Mas ele consegue colocar elas de volta no seu verdadeiro lugar, mesmo que não seja a leitura que tu teve originalmente. Porque da onde ele existe não há leitura. Então ele coloca elas no lugar delas, é apenas um autômato. E ele pode ser plasmável a todo o momento. É para onde vocês estão indo. Vocês, para atingirem a consciência, terão que trilhar o caminho que passa pelas veredas, que passa pelo bosque da inconsciência. Então, todos os mestres, Jesus existe dentro de você, Buda existe dentro de você, inclusive Satanás, Lúcifer existe dentro de você. O importante é você não parar e ficar conversando muito tempo com eles. É você ir para além da barreira deles. Aonde existe o real, que dá suporte para existir todos esses mundos por onde tu está trilhando uma jornada. Quando você chega na absorção, no lençol freático, não existe mais a jornada. Existe apenas a perpetuidade, a perpetuação do senso de jornada, para aqueles que estão indo do senso único de foco, que é o único real sentido humano que tu tem na carne, para o sentido de abstral foco, que é o sentido ou a SEB, que recebe o nome de absorção. Eu espero que seja confortador você saber que todo o mal do mundo e todo o bem do mundo existe dentro de você. Isso é realmente libertador. Primeiro, não existe nada fora de você. Segundo, se todo o mal do mundo e todo o bem do mundo existe dentro de você, e você teve a capacidade equiparada, igualmente, de ter os dois coexistindo em você, quer dizer que a solução do mundo não está em todos os seres humanos se melhorarem, pois você passa a entender de que não há outros.
Apenas um ser humano precisa mudar e todo o mundo mudará, porque todo o mundo existe dentro dele. E isso não é apenas algo poético, isso é uma realidade intra e empírica do cósmico, entre outros níveis acima desses, porque estes sempre, eles sempre se autodestacam e se sobrepujam com novos níveis e novas extensões ou ramificações de si mesmos. Adentre a absorção. Enquanto a absorção é o lençol freático, nós temos essa linha que marca a consciência antes de ela perceber que ela existe como subconsciência da consciência, que nós chamamos de alusão. Então tu começa lá na alusão, tu começa a tomar ciência de que a sua ciência não é a real ciência de si, pois agora tu vê a ciência interna sua que olha para a ciência que tu achava que tu tinha, e tu vai finalmente uma hora terminar na absorção. Por sinal, se você quiser saber mais sobre essa primeira linha tênue que é a alusão, eu te incentivo a adquirir o curso do Saint Germain, Mestre Ascensionado Saint Germain, episódio 1, com um pouco mais de 2 horas de duração em 4 partes, chamado Alusão. Vai estar lá para aquisição e compra na minha agenda online do Reservio. Pronto para trilhar a jornada que vai te levar a perpetuar a jornada para uns outros que um dia virão logo após, atrás de você. Comenta aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber. Eu sou Charlie Austin e Elso Tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você e viverá ainda mais em todos os mundos quando você se tornar parte da absorção. E vejo vocês nos nossos próximos conteúdos. Abraços. E vocês agora me perguntarão: Saint Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria? No momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei, eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender, ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente, ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão. Vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão. Basicamente, não planeje de antemão. Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.